porque agora eu estou indo para a Defesa Civil, Thaís Lente está chegando, está ao vivo da Defesa Civil Estadual e tem as informações para a gente sobre toda a situação no Estado, falando naturalmente também de Florianópolis, que, como disse há pouco para vocês, foi uma das cidades mais atingidas em Santa Catarina nas últimas horas. Thaís Lente, muito boa noite para você. Traga as últimas informações aí da Defesa Civil, por favor. Olá, Márcia, boa noite a você que nos acompanha no ND Notícias. Então, desde ontem que se teve esse grande acumulado de chuva, foram mais de 180 milímetros somente ontem em Florianópolis. Então, claro, isso teve muitas repercussões, muitas pessoas tiveram casas atingidas e uma série de transtornos pela cidade, né? A gente continua falando sobre isso e já adianto aqui que, em função das chuvas de ontem, tivemos 2 cidades que decretaram situação de emergência, 13 Tilhas e Major Gercino. E também outras 4 cidades que estão avaliando adotar a medida, que são Timbó Grande, São José, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e São José. A gente está aqui com a Nicole Reis, que ela é meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação e queria pedir para você mais atualizações a respeito dessas cidades, especialmente 13 Tilhas e também a outra cidade, Major Gercino, que decretaram a situação de emergência. Qual a previsão para lá? Ainda muita chuva por vir? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, é isso mesmo. Nós continuamos com a previsão de chuva volumosa aqui para a região litorânea de Santa Catarina. Então, principalmente em áreas aqui da Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte. Essas áreas a gente ressalta que já receberam um alto volume de chuva no dia de ontem. Então, são áreas que estão mais fragilizadas, o que acaba aumentando o risco, né? Então, é importante a população se manter bastante atenta nessas próximas horas, ao longo da noite e ainda se estendendo aí para o período da madrugada. Já lá na região de 13 Tilhas, a gente tem uma condição um pouquinho diferente, né? Aqui a gente teve essa condição de chuva mais persistente, volumosa, chuva intensa, né? E lá a gente tem a condição de temporais, também com chuva intensa, que acabou ocasionando enxurradas e alagamentos generalizados no dia de ontem, mas é uma situação um pouco mais isolada. Amanhã, na região, a gente continua com essa característica bem típica de verão, então de temporais entre a tarde e a noite, também podendo gerar esse tipo de impacto. A gente já vinha falando um pouco isso, que essas regiões estão muito encharcadas, né? Então, de repente, agora não é tanto esse volume intenso, mas é porque já está uma sobrecarga no solo, né? Exatamente. No dia de hoje, principalmente nessas áreas litorâneas, né, a gente ainda deve ter algum volume significativo, né, mas realmente o que nos preocupa é a condição de solo já encharcado. Então, acaba aumentando aí o risco de deslizamentos também. Nicole, muito obrigada pela sua participação. A gente segue aqui na Defesa Civil acompanhando de perto aqui o monitoramento em todo o estado. E vamos falar agora um pouquinho, né, mostrar como que foi toda essa repercussão das fortes chuvas e dessa chuva concentrada em todo o estado, mas especialmente que afetou a região da Grande Florianópolis. A gente confere agora na reportagem. Sentado, sem esboçar nenhuma reação, este senhor assiste a própria casa alagar. A esposa dele é quem fez o registro da água invadindo a residência. Não podemos nem sair daqui, né? Porque se abrir a porta ali, o vidro estoura. Cenas que têm sido frequentes em alguns bairros de Florianópolis durante dias de chuva. E ontem, em pouco tempo, a situação já estava assim, com uma série de ruas em várias partes da cidade tomadas pela água. A capital catarinense foi a cidade mais atingida pelas chuvas desta segunda-feira no estado. Foram mais de 180 milímetros em um acumulado de 24 horas. Se a gente fizer um paralelo, normalmente chove em períodos chuvosos cerca de 300 milímetros em um mês. Então é uma chuva concentrada, e essa chuva sem capacidade de escoamento, sem uma drenagem adequada, ela realmente vai se acumular, se transformar em áreas de alagamento, principalmente nos pontos baixos. E isso realmente causa transtorno. No bairro Tapera, no sul da ilha, nessa casa a água chegou a 60 centímetros de altura e entrou até no carro que estava na garagem. Ontem começou a chover e não parava mais, toró d'água e entrou mais ou menos uns 60 centímetros na casa. Alagou tudo mesmo, foi complicado.
E pelo bairro, o dia foi de limpeza para tirar toda a lama acumulada. Segundo os moradores, essa tem sido uma situação frequente. Começou a chover, começou a ir água da rua para dentro do meu terreno e daí foi alagando tudo. Perdi, sempre estou a terceira, quarta vez já que perdi minhas coisas. Essa rua na Tapera ficou completamente alagada. Os próprios moradores fizeram uma vala com auxílio de uma retroescavadeira. Na manhã de hoje, a prefeitura iniciou a reconstrução da via. Na Grande Florianópolis, a cidade de Palhoça foi uma das mais atingidas por alagamentos. Somente ontem foram registrados mais de 130 milímetros de chuva. Em vários bairros, a água invadiu as casas e os moradores tiveram prejuízos. Está entrando água nas casas aqui. Olha que a situação que nós estamos, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda. Quando a gente chegou aqui na frente, a água já estava na cintura, era geladeira boiando, era tudo, uma situação de guerra mesmo, assim, horror, sabe? Cena de filme de terror. Eu acho que a ficha ainda nem caiu, né? Vai cair agora a hora que a gente for limpar a casa, ver o que destruiu, porque a gente sabe que, tipo, móveis, tudo que molhou foi fora, né? Difícil, muito difícil. O governador Jorginho Melo e o secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina fizeram alertas à população sobre a grande quantidade de chuva prevista para o período da tarde de hoje até a madrugada de amanhã. É importante que você preste atenção nessa informação. Hoje temos previsão de chuva forte na faixa litorânea e o norte. É importante que a população que não precisa sair de casa fique em casa, evite deslocar, evite pegar trânsito e, se necessário, não atravesse uma rua se ela estiver alagada, nem a pé, nem de carro, nem de bicicleta, porque você nunca sabe o que tem debaixo daquela lâmina de água. Pode ter uma ponte que tem algum problema ou um bueiro que abriu e a sua vida, da sua família, de quem estiver com você, está em risco também. Tá aí, gente. Há pouco falei com o prefeito Topázio para checar com ele também a questão da situação de emergência em Florianópolis. E ele disse: estamos com decreto vigente, decreto de emergência já desde a chuva anterior a essa que atinge Florianópolis desde ontem. E ele disse: existe expectativa de muito mais chuva essa noite, continuamos de plantão e ainda alertando sobre os cuidados de sempre que devem permanecer.